Cansado de tomar Skol glacial e local? Que tal uma artesanal? Se você ainda não faz parte desse mundo, assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar a fazer uma cerveja sensacional. É logo depois da vinheta. Fala, bebedores do suco de cevada! Bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai fazer aquela IPinha 45 de IBU mais ou menos, com 4 lúpulos lá no dry hop. Então a gente vai usar Citra, vamos usar Ela, Amarillo e Cincoy. No amargor vai Nugget e na parte quente para aroma vai Cincoy e Citra. Em 10, 5 e 0. A receita tá lá na Cresce Cervejeira. A gente vai explicar passo a passo aqui, então a gente vai filmar e narrar como a gente fez no Chopp Pilsen. E essa cerveja aqui vai ficar tão boa que até aquele cunhado chato seu que fala que Heineken é amarga vai gostar dessa breja aqui. Acompanhe até o final, vamos lá. Isso aí, galera, então nós começamos a nossa IPA. A gente tá na rampa de aquecimento inicial para chegar na temperatura de mash-in. A gente faz uma recirculação constante, então desde a adição da água até quando a fervura acaba, a gente está recirculando constantemente a nossa água e o nosso mosto para que a gente tenha uma melhor extração dos amidos na conversão dos açúcares e depois lá no final que a gente tenha uma melhor clarificação. Então a gente chegou na rampa, subiu, a gente fez a adição dos maltes, fizemos a adição, já entramos com a enzima de beta-glucanase também. Essa enzima é importante para solubilizar melhor o mosto. Então a gente consegue fazer essa solubilização do beta-glucano desde o começo da mosturação. Depois que a gente fez a estabilização da temperatura, a gente entrou com a medição do pH e do MAOG lá na beta-amilase para a gente já ter uma prévia do que vai acontecer. Então eu meço a OG algumas vezes antes de chegar lá no final da fervura, eu vou medindo até a pré-fervura e depois eu meço lá no finalzinho da fervura para ver se eu preciso adicionar água ou não. Após a alfa-amilase a gente fez a extração dos maltes e aí na extração dos maltes é bacana vocês olharem no detalhe, uma gambiarrinha que eu fiz com a colher cervejeira para que a gente tivesse uma alavanca e fosse mais fácil retirar os maltes. Deu quase 8 kg de malte, mais ou menos, essa cerveja, 7 kg mais ou menos. Então estava bem pesadinho ali na hora da extração, porque estava molhado. Então a gente fez uma gambiarrita aí que vale a pena vocês olharem para eventualmente replicar. Tirando os maltes, eu coloquei o Hop Spider, tirei outra prova para medir o pH e a OG pré-fervura. Então a gente continua subindo a rampa de temperatura. Após a chegada da fervura, a gente começa a contar o tempo, então 10 minutos para a estabilização da fervura e depois 30 minutos para a primeira adição de lúpulo. Nossa primeira adição então foi a 30 minutos, 30 gramas de nugget, porque a gente deu uma mudadinha na nossa receita. A nossa receita foi para 47 BU, então nós alteramos isso e entramos com 30 gramas de nugget, que o programado eram 12 gramas. Deu uma alteradinha durante a execução. Isso que foi o bacana. Finalizando a subida da rampa de fervura e ultrapassados os 30 minutos, a gente começa com as adições. Então eu entrei com o Urflock a 15 minutos do final da fervura. Depois eu entrei com a segunda adição de lúpulo, que foi Citra e Cincoy. Depois eu entrei com a terceira adição de lúpulo, que foi Citra e Cincoy. E depois eu entrei com a quarta adição de lúpulo, que foi Citra e Cincoy, nos tempos 10, 5 e 0. Então 30 minutos a primeira adição de nugget, depois 10, 5 e 0 a gente entrou com Citra e Cincoy, sendo que aos 15 minutos a gente entrou com o Urflock. Feito isso, deixei descansar por 10 minutinhos, fiz o Whirlpool, deixei descansar por mais 10 minutos e começamos a transferência. Essa cerveja, como eu estava fazendo a mosturação no Biab, eu mandei trub e tudo. Então o Whirlpool nesse caso era até desnecessário, porque como eu mandei toda a proteína, não faria sentido fazer o Whirlpool, mas eu resolvi fazer isso na hora da transferência. Então vocês podem notar no fermentador que tem toda a proteína decantada já pouquinho tempo depois da transferência, antes da aeração, né? Então só para esclarecer isso. Depois da transferência, esperei chegar na temperatura do inóculo. A cerveja já está bem decantada já. E antes de fazer a aeração, eu iniciei o starter da levedura. Então fiz o starter da levedura, comecei a aeração.
E fazendo esses dois procedimentos nos tempos corretos, que a gente demora mais ou menos 1 hora para estartar a levedura e a aeração são 3, 4 minutos, que a gente faz com o oxigênio 100%, a gente fez o inóculo e fizemos a pressurização a mais ou menos 800 gramas e eu fermento essa cerveja por volta de 20 graus com a pressurização, pressurizado desde o primeiro dia, fermentação sob pressão desde o primeiro dia. O inóculo aconteceu a 18, mas a fermentação aconteceu por volta de 20, tá? Fiz a fermentação por 5 dias nessa temperatura, depois eu subi 1 grau por dia durante 2 dias até 22 graus, fiz o descanso de diacetil, mandei para 10 graus para a gente começar a fazer o dry hop. Então antes do dry hop eu tirei uma extração de amostra para medir a FG. A FG já tinha batido já, então a gente teve uma fermentação bem rápida porque estava um pouquinho mais quente e a gente não teve esterificação por conta da pressurização. Então isso é extremamente importante. Vai fermentar sem pressão, tem que ser mais baixo, vai fermentar a temperatura mais baixa. Vai fermentar com pressão, a temperatura tem que ser um pouco mais alta. Finalizada então a medição da FG, a FG bateu, eu entrei com o primeiro DH, o primeiro DH foi a 10 graus. Eu entrei com Citra e Cinque no primeiro DH. Esse primeiro DH passou 3 dias a 10 graus. E depois no terceiro dia eu entrei com outro DH, então fiz outro dry hop, agora com ela e amarilo, porque eu estava buscando camadas de sabor, camadas diferentes. Eu devia ter feito a purga do Citra e do Cinque aí, mas eu estava bem cansado do dia, então eu acabei não purgando. Então eu mudei um pouco a programação do dry hop que eu tinha. Eu vou mostrar esse vídeo daqui a alguns dias, mas eu vou repetir esse dry hop porque o resultado não foi 100% como eu queria. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho na degustação. Feito o segundo dry hop, ele ficou mais 48 horas a 10 graus. Eu tirei uma provinha para fazer o teste de clarificação, então eu queria ver como estava essa cerveja em termos de clarificação. E depois eu entrei com o Biofine e fiz o Cold Crash. Ele passou mais ou menos uns 4 dias em baixa temperatura para melhorar a clarificação. E finalizando esse período todo, a gente fez o embarrilamento em contrapressão. Então ela foi embarrilada direto do fermentador para o barril no contrapressão, para não perder já a adição de carbonatação que nós tínhamos feito, para não espumar durante essa transferência e para a gente tentar manter a cerveja sem contato nenhum com o oxigênio, para evitar a oxidação e perda desses aromas aí do dry hop, tendo uma cerveja extremamente fresca. Então esse foi o processo que a gente fez do início ao fim dessa IPA, uma IPA de 47 IBU. A gente teve uma água inicial de 35 litros, ou melhor, uma água pré-fervura de 35 litros. Nós mandamos para o fermentador perto de 27 e a gente embarrilou um pouquinho mais de 20 litros, foi uns 22 litros mais ou menos. Tinha bastante trub porque eu mandei a proteína e tudo para o fermentador, então a lama foi muito grande. Mas no final das contas ficou bem dentro do que a gente programou para o lote, foi um pouquinho mais de 20 litros. Então eu enchi um barril de 20 litros e mais alguns growler PET para eu consumir durante os dias seguintes a cerveja ficar pronta. Então agora a gente vai para a mesa para fazer o teste de degustação. Vou falar mais algumas considerações da cerveja e a receita você pode encontrar lá na Cresce Cervejeira como sempre. Está à disposição de todos vocês. Vamos para a mesa agora degustar essa maravilha de IPA. Isso aí então, galera. Vocês acompanharam aí a braçagem inteira, o que eu fiz, como eu fiz. Essa cerveja foi aquela que a gente fez o dry hop de 2 estágios. Eu vou deixar o vídeo aqui. Provavelmente esse vídeo vai sair antes do dry hop de 2 estágios. Mas volta aqui depois e assiste esse vídeo aqui, porque você vai entender o porquê que a gente fez isso, como a gente fez, se deu certo, se deu errado. Então agora a gente vai experimentar. Foi isso que sobrou do lote de 20 litros. Quase que não deu para fazer o teste de degustação aqui para vocês. Ela tá aqui com o carbonatador, porque como eu tirei ela do barril já tem uns dias, eu não queria perder carbonatação, então eu coloquei e só mantive a pressão para não oxidar e não perder a pressão. Foi a cerveja que eu mandei para o Léo Tassoni nesse episódio aqui do Me Julga Que Eu Te Julgo. Que a gente tem a nossa espuminha bonita,
Essa cerveja foi muito bacana de fazer, eu expliquei para vocês aí, passo a passo. Os 4 lúpulos que eu adicionei, que foi Cinque, Ela, Amarillo e Citra, eles deram uma complexidade de aroma muito grande. Eu fiz uma programação para fazer essas adições em 2 estágios e eu fugi um pouco da minha programação. Então era para eu ter feito a purga da primeira adição e eu não fiz. Então ela acabou ficando 5 dias, era para ter ficado 3, acabou ficando 5. E a segunda adição foi normal, ficaram 2 dias. Na primeira adição foi 50 gramas de lúpulo para 20 litros de cerveja, então mais ou menos 2,5 gramas por litro. Na segunda adição também, 50 gramas para 20 litros. Na primeira adição, Citra e Cinque, 25 gramas de cada um. Na segunda adição, Ela e Amarillo, 25 gramas de cada um, 100 gramas no total do dry hop. A cerveja está extremamente aromática. Mas pelo fato de eu não ter feito a programação que eu tinha calculado, né, que era executar o dry hop em 2 estágios com uma purga no meio, acabou ficando meio que bagunçado os aromas. Eu consigo sentir o aroma de todo mundo, mas às vezes um rouba aroma do outro. Isso quer dizer que a cerveja está ruim? Muito pelo contrário, a cerveja está sensacional, mas você não consegue identificar todas as camadas de aroma, que era o que eu queria fazer. Trazer complexidade, trazer um melhor acabamento para a cerveja por meio de um dry hop escalonado, um dry hop de vários estágios. A gente consegue sentir muito bem o Citra e muito bem o Cinque, mas o maracujá, sem sombra de dúvida, predomina. O maracujá, algumas outras frutas amarelas, mas o maracujá predomina, e o cítrico também. Então, um cítrico bem evidente, é muito gostoso, é extremamente aromática e ela está extremamente fresca. Então, o fato da gente ter feito o dry hop em estágios deixou a cerveja por mais tempo fresca. Então, a gente está na última garrafa, está praticamente acabando, e a gente conseguiu manter esse frescor até hoje. Então, eu vou experimentar para vocês agora. A gente tem uma espuma marfim, muito densa, muito bonita. A espuma já está aqui há alguns minutinhos, eu estou falando com vocês, ela já está aqui e ela não cede. Pode ver que onde ela abaixou um pouquinho a gente já tem um rendadinho. Então é uma espuma que está com uma retenção, com uma formação bem bacana. O cítrico é uma explosão de sabor, junto com o aroma que está bem fresco. Quando ele encaixa na língua, ele é extremamente explosivo, então a gente sente vários sabores aqui, completando com o aroma que entra pelo nariz. A cerveja está muito gostosa. Ela tem um final levemente seco, não tem dulçor residual, não tem maltado. Então é uma cerveja que tem um corpo médio mais ou menos, então de leve para médio. E o aroma não vai embora, ele fica aqui. O aroma, você vai sentindo o aroma e você vai identificando mais coisas, mais novidades, e você tem mais vontade de tomar. Então é uma cerveja que ela tem um drinkability altíssimo, mesmo sendo uma IPA com 6,1 de teor alcoólico. Então, Amaury, essa cerveja aqui merece um 10 no nosso drinkability. Coloca a escala aí, 10 de drinkability na nossa escala. Sensacional a cerveja. Ela cabe, tem espaço para melhorar? Tem, porque sempre tem, mas é uma cerveja que está muito próximo da perfeição. Adorei fazer essa cerveja, adorei degustá-la. A receita está lá na Cresce Cervejeira. Compareçam lá na Cresce, se inscrevam no Telegram. A gente tem um e-book agora que a gente acabou de lançar. Você pode baixar o e-book, ter acesso a essa receita e bater papo com o pessoal. Curta nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se vê em breve. Um abraço, até lá!